Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu queria comentar os últimos acontecimentos que têm acontecido na Europa, sobretudo o discurso do Macron e do Putin. E eu queria avisar que na minha análise eu tenho uma mania de sempre ver os dois lados da questão, tá? Então às vezes meus vídeos parecem um pouco confusos, parece que eu não estou tomando nenhum partido de um lado nem do outro. Porque eu acho importante, para a gente entender uma questão complexa, que pode levar até uma terceira guerra mundial, quiçá uma guerra nuclear, a gente entender os motivos de ambos os lados que chegaram a isso, tá bom? Eu vou começar com o discurso do Macron. O Macron fez um discurso hoje, onde ele está falando que realmente a França pode enviar sim soldados para ajudar a Ucrânia. Não só a França, mas outros países, como a Alemanha tem cogitado isso, para ajudar não na linha de frente com os russos, mas para ajudar a proteger as tropas lá na outra fronteira da Ucrânia e dar uma forcinha para os ucranianos. Agora, qual que é o problema? O problema é que isso pode escalonar para uma guerra maior. O Vladimir Putin, quando ele invadiu a Ucrânia, ele alegou que a OTAN estava chegando muito perto da Rússia. Que realmente a OTAN, ela não era nem para existir atualmente. A OTAN só é uma organização anti-Rússia, tá? Começou com poucos países, para se unir naquele contexto de guerra fria, guerra nuclear, tal, para se proteger da Rússia. Depois, cada vez mais, foi entrando mais países. A Vladimir Putin falou, porra, daqui a pouco eu tô com a Europa inteira aqui no meu cangote, se eles quiserem me atacar eu não posso fazer nada. Então, esse foi o motivo que ele alegou para ter invadido a Ucrânia. Só que agora o Macron está alegando um motivo parecido. Ele fala, porra, o cara já tomou a Crimeia alguns anos atrás. Agora invadiu a Ucrânia. Vive ameaçando de usar uma guerra nuclear. Daqui a pouco ele está na Europa inteira. Depois da Ucrânia ele vai fazer o quê? Ele pega lá a Polônia. A Polônia é minha porque em 1939 nós invadimos junto com os nazistas, então a Polônia é da Rússia por direito. Depois ele pega o quê? A Hungria, a Bielorrússia. Depois já chega ele na Alemanha. Depois os países nórdicos, os países altos, baixos, etc. Daqui a pouco ele está na Europa inteira. Então o Macron fez um discurso hoje muito forte, falando, gente, essa guerra já é na Europa, não é só a guerra da Ucrânia. A Ucrânia está na Europa, essa guerra já atinge todos nós. Se a gente não peitar a Rússia agora, depois não vai ter limite para o que a Rússia vai querer fazer. Porque a Rússia está cada vez mais invadindo mais e tomando mais terra. Já está claro que o objetivo da Rússia é uma expansão territorial. Então o Macron fez esse discurso hoje fortíssimo, que em parte ele tem razão também. Cada vez mais a Rússia se expandindo, ela vai ameaçando a Europa inteira. E outra, essa história do Putin ficar toda hora ameaçando de guerra nuclear parece uma coisa bem infantil, né? Olha, eu tenho arma nuclear, eu vou usar arma nuclear. Porra, usa logo essa merda então, ou para de ficar falando nisso. Parece uma criancinha mimada que fica ameaçando os outros. Realmente isso aí não colabora em nada, tá? Agora, por outro lado, tem um risco muito maior também, que é a possível eleição do Donald Trump. O Trump, ele já era um pouco contra a OTAN por vários motivos, principalmente pela questão financeira. Agora eu vou explicar para vocês também por que eu entendo um pouco o lado do Trump. Em 2014, a OTAN tinha feito um acordo com os países membros, todos assinaram, que cada país membro tinha que investir pelo menos 2% do seu PIB na defesa. Exército, militar, material bélico, essas coisas. Só que alguns países não investiram, alguns países são inadimplentes. Até imagino qual seja, deve ser Grécia, Portugal, os países mais pobres da Europa. Mas o fato é que o Donald Trump falou assim, porra, então se tiver uma guerra aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, a Europa não vai poder ajudar em quase nada, porque eles não cumpriram o acordo, eles não investiram em defesa. Então a defesa deles é fraca comparada aos Estados Unidos. Agora, se tiver uma guerra na Europa, aí os Estados Unidos vão poder ajudar, eles vão usar todo o poder bélico dos americanos, que é o maior do planeta. Ele falou, isso não é justo, pô. Eles estão só escorados, apoiados nos americanos. Tanto que o Trump chegou a falar que se ele for eleito presidente de novo, que esses países inadimplentes, ele vai dizer para a Rússia fazer o que quiser com eles. Olha que discurso maluco do Trump. Quer dizer, então, que se, por exemplo, a Grécia for inadimplente e o Vladimir Putin quiser invadir a Grécia, ele não vai ajudar. Ele vai até sugerir que o Putin invada a Grécia. Olha que loucura. Querer trazer uma guerra da Rússia para toda a Europa. Esse é o Donald Trump. Então, por causa dessas merdas do Donald Trump, até porque quando ele era presidente ele pressionou muito a OTAN também, a Europa viu que não pode mais contar com os Estados Unidos. Por isso que o Macron e a Alemanha já estão se movimentando. Vocês viram aquele áudio que vazou daqueles generais alemães planejando destruir uma ponte na Crimeia para atrapalhar os russos? Então eles já estão se movimentando porque eles sabem que por enquanto o Biden está lá, está podendo ajudar. Mas se o Trump ganhar as eleições, como é que parece que vai acontecer, ele está liderando as pesquisas. O Biden infelizmente não conseguiu fazer um bom governo, ele cometeu muitos erros e muitas falhas. Até porque o Biden já é bem idoso, né, pessoal? Ele comete gafe atrás de gafe. Uma vez ele chamou o Irã de Crimeia, sabe? Ele vive cometendo essas gafes porque ele já está um homem idoso. Então o Trump tem sim chances de ganhar, apesar de tudo que ele fez. Mas a justiça americana é pior que a nossa. Ele pode sim se eleger. Até se ele fosse condenado, ele pode se eleger presidente. Sabiam disso?
E se o Trump se eleger presidente, pessoal, vai ter esse risco aí. O Trump vai dar um foda-se para a Europa, até porque o Trump tem alguns países da Europa ali que ele não simpatiza mesmo. A França é um exemplo. Os americanos nunca gostaram da França, eles sempre toleraram a França. Tanto que a França até hoje tem mágoa, né, dos Estados Unidos, que eles não consideram a França um país independente, né? Ou uma potência europeia. Eles acham que a França só é um bom país, mas não uma potência. Então, se o Trump ganhar e com esse viés dele pró-Rússia, tem grande chance do Vladimir Putin avançar mais ainda, porque vai saber que os Estados Unidos não vão fazer nada. Imagina então se o Trump ganha e o Putin resolve finalmente usar as armas nucleares. O cara bate um papo lá nos bastidores com o Trump fala, mete o pau. Um pouco me lixando para os europeus. Quer usar a arma nuclear, usa. Pô, aperta o botão. Só que aí isso pode escalonar na Europa uma guerra de níveis maiores, uma guerra mundial. Você lembra que na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos também não queriam participar de uma guerra na Europa. Eles foram obrigados a entrar na guerra porque o Japão fez um ataque a Pearl Harbor, ali na região do Havaí. Aí os americanos se viram obrigados a entrar na guerra, porque eles não queriam ajudar os europeus. Então, para quem não sabe, tem esse tipo de rivalidade. Os americanos se acham superiores aos europeus, militarmente são sim muito superiores aos europeus, e eles estão um pouco se lixando com o que acontece lá. Na verdade, quem mais tem apoiado ali a Ucrânia são os países da própria Europa. O próprio Boris Johnson, quando era primeiro-ministro, foi lá na Ucrânia, em Kiev. O Macron teve lá, entendeu? O Olaf, lá da Alemanha, né? Olaf, eu não lembro qual é o primeiro nome dele, mas também teve lá o chanceler alemão. O Biden, sim, ele demonstrou um certo apoio à Ucrânia, mas se o Biden perder, pessoal, duvido que o Trump vai dar esse apoio todo à Ucrânia. Mas o fato é, a Rússia tem se mostrado fraca nessa guerra. Eles acharam que iam conseguir invadir a Ucrânia em poucos meses. Já passou mais de 2 anos, eles não conseguiram. Os ucranianos têm se mostrado resistentes, em parte pela ajuda dos europeus que estão mandando arma, munição, armando a Ucrânia, que também já está irritando o Putin, porque ele fala, porra, eu não estou em guerra com esses caras. E os caras estão ajudando a alimentar o país para matar o meu povo. Então fica meio estranho mesmo isso. Então cada vez mais vai escalonando essa tensão e vai chegar uma hora que pode acontecer o inevitável, assim, escalonar para uma guerra nuclear. Nós já estamos com 2 guerras no mundo, né? Tem a guerra lá de Israel e agora essa daí da Ucrânia. Então o Putin, se perceber que não vai conseguir ganhar a guerra, e se os europeus entrarem também na guerra, se ele não conseguir invadir a Ucrânia em 2 anos, vocês acham que ele vai conseguir combater a OTAN? Sendo que a OTAN é militarmente muito, muito mais poderosa que a Rússia? Tem mais soldados, tem mais armas, tem mais tanque, tem mais avião, tem mais bomba, tem mais munição. Isso eu estou falando da OTAN como um todo, tá, pessoal? Eles iam dar um cacete na Rússia, podiam tomar até Moscou se quisesse. Você lembra quando aquele grupo Wagner falou que ia invadir Moscou, que o Putin saiu correndo? Imagina então uma OTAN inteira querendo invadir Moscou, que pode ser o plano do Macron, né, inclusive. Então, se realmente isso escalonar, se os europeus entrarem na guerra, que é o que o Macron está sugerindo, o Putin vai se sentir que nem um ratinho acuado, sabe? Ele vai ter que querer apertar o botão da bomba atômica, como ele tanto ameaça, porque ele sabe que ele vai levar um cacete histórico, pode até chegar em Moscou e prenderem ele. Então, pessoal, é surreal imaginar que a gente está bem perto, né, de uma possível guerra nuclear que pode acontecer no planeta, né? O que vocês acham? Eu acho que está escalonando muito. Essa ideia do Macron de mandar tropas da OTAN para a Ucrânia não vai ser muito legal, porque a Rússia vai estar combatendo diretamente com a OTAN, entendeu? Ainda que seja só ali na Ucrânia, mas a gente vai saber que já vai ser uma guerra envolvendo toda a Europa e os Estados Unidos e o Canadá. Então tá meio estranho isso. E a gente sabe que se o Macron mandar soldados ali, no começo eles podem até ficar ali naquela posição estratégica que a Alemanha e a França querem, não na linha de frente. Mas e se escalonar essas tropas começarem a ir para a linha de frente combater os russos? Com certeza eles vão dar um cacete nos russos. E aí o Putin não vai resistir à covardia e à vergonha de estar levando um cacete de todo o OTAN. Tá? Então está muito perto disso. Eu não sei o que vai acontecer, mas muita coisa vai depender também das eleições dos Estados Unidos. Quem que vai ser o próximo presidente, tá bom? Quem gostou, comenta aí o que achou, tá bom? Comente aí também sua opinião, afinal é uma democracia. Todo mundo é livre para comentar, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.